Olá, então, mais uma videoaula aqui sobre o SolidWorks e nessa vez agora a gente vai trabalhar com esboço. Tá? Eu já deixei aberto aqui um arquivo tipo peça para a gente poder já começar a explicar. Para eu poder criar uma forma tridimensional, essa forma tridimensional ela vai partir de uma forma bidimensional. Tá? Esse é um primeiro estágio de modelamento. Tá? Então, eu tenho que fazer qualquer tipo de desenho bidimensional, tá? Para poder levar essa forma bidimensional para o espaço. Tá? E disso, né, eu tenho como aplicar diversos recursos, né, diversas funções, até chegar na forma planejada, né, que a gente acabou planejando, esboçando, conceituando, né, no momento da criação, tá? E por assim vai até o resultado final, que tem que adequar às necessidades ou às premissas do projeto, tá? Retomando então nessa videoaula, a gente vai falar só sobre esboço, tá? Nada de recurso, tá? E nada sobre formas tridimensionais, simplesmente formas bidimensionais, como essa que eu tenho aqui, tá? Para eu começar a desenhar, quando eu estou com o meu arquivo recém-criado, tá? É extremamente necessário, tá? Eu poder escolher um plano dos pré-existentes, dos três aqui, tá? Inicialmente eu vou pegar um plano frontal, como esse aqui, onde a gente seleciona, né? Clica aqui na Command Manager na opção esboço e crio um esboço, tá? Eu tenho outra opção de esboço aqui, mas o meu, nesse caso, a gente vai trabalhar com esboço simples, esboço no plano, tá? Numa área plana, tá? Não necessariamente que precisa ser um plano como esse aqui, mas sim, uma área plana é necessário. E aí clico e eu entro no esboço. Como é que eu sei que eu estou no esboço? Aparece nessa parte superior aqui, tá? Esboço 2 no caso, porque o 1 já estava com ele. Aparece essas figuras aqui no nosso canto superior direito, tá? E também o nome aqui, ó. Ok? E tem outro ponto, em outro lugar mostra também aqui, ó, editando esboço. Ok? Eu tô aqui, ó, vou voltar aqui a milímetro, grama segundo, isso, tá? Opa, sair, clica, criar esboço, ok. Esse ponto vermelho que aparece é minha origem, tá? Essa origem é a mesma que aparece aqui no nosso lado esquerdo, ok? Então, como eu já estou no modo esboço, as minhas ferramentas de desenho, elas aparecem ativadas. Se eu estiver fora do esboço, ou se eu cancelar ou der um ok, ó, aqui eu dou um ok, aqui eu cancelo. Se eu der um ok que seja, tá? Algumas funções, elas ficam esmaecidas, porque não estou no modo esboço. Entrando novamente no modo esboço, tá? Bom, vou começar criando, tá? Um círculo, tá? Eu vou criar aqui com que a origem fique, o centro do círculo fique na origem. Se vocês observar ali no meu cursor, né, ele se transforma quando está na função ativada, ele transforma naquela cruz e no desenho da função, que no caso é um círculo, e se eu deixo ele parado, por exemplo, em algum lugar que vai se criar uma relação, essa relação que está se pretendendo criar, ela aparece em amarelo, aquele quadrado amarelo com duas linhas e um centro verde. Então isso quer dizer o quê? Que eu estou criando uma relação de coincidência do meu centro da circunferência com a minha origem do espaço. Tá? Então vou clicar e arrastar.
Aí ele começa a desenhar a minha circunferência. Tá aqui, ó, minha circunferência, tá? E dou um OK, certo? Nesse caso, eu também vou querer ver as minhas relações. Então eu vou aqui, ó, em exibir, tá? Ocultar e exibir relações de esboço. Vou ativar. Pronto. Se a gente parar para observar, o meu esboço está azul, esse círculo, porque ele não está definido. Ele está subdefinido, como a gente vê aqui. Tá? O centro dele ele é x0, y0, z0 e está com um diâmetro de 101. Mas eu posso definir ele? Posso. Tá? Eu posso colocar uma medida nele. Eu venho aqui, ó, e coloco uma medida. O diâmetro aqui vai ser de 50. Pronto. Um diâmetro de 50 milímetros. Dou só um ESC aqui só para sair do modo de dimensão inteligente. Ou eu posso apertar com o botão direito, né, aqui, ó, e voltar para selecionar, tá? Quando eu clico no botão direito, dependendo do lugar que eu clico e onde ele se encontra, tá, ele me dá determinadas funções. Ó, se eu clicar sobre a minha circunferência, ele abre isso aqui de opções. Se eu clico fora, né, vamos ver aqui, né, vamos pegar aqui a medida, né, pela medida, aqui, ó, na medida já me traz outras opções, né, assim como aqui, ó, na minha origem, né, ou selecionei agora a minha relação e apertei com o botão direito também, tá? Também ele traz algumas opções, né, botão direito quando eu clico, ele traz as opções dependendo do lugar que eu tô com um cursor localizado. O que eu tenho aqui? Por que ele fica preto? Porque ele está definido no espaço. Isso que é importante, manter o desenho, o esboço sempre preto, ok? Ele aparece aqui, ó, totalmente definido, tá? Então isso aqui eu tenho o quê? Por que está totalmente definido? Que eu não consigo mover ele, tá? Ele tem uma relação, tá? Que está, o centro da circunferência está na origem e tem um diâmetro de 50, tá? Bom, e aí que é o detalhe, eu posso ter outras relações? Sim, tá? Posso ter diversas relações. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, criar uma reta, tá? Vou desenhar aqui várias coisas, várias linhas aqui, apertar a barra de espaço, deixar normal ao meu plano de esboço, né? Aqui. E aí eu posso começar a criar relações, tá? Por exemplo, eu posso ter com que essa linha e essa daqui, ó, eu tenho as relações aqui, eu posso criar entre elas, ó. Essas duas linhas eu posso manter elas na horizontal, ó, que não é o caso, é Ctrl Z, aí voltou. Deixar elas na vertical, deixar elas colineares, ó. Deixar perpendiculares, paralelas, não sei se vai dar, mas vamos ver aqui. Ah, deixou, ficou paralelo, né? Ok. Ou manter elas iguais, tá? Ou deixar elas fixas no espaço. Não é muito adequado deixar fixo. Algumas vezes se utiliza, mas não recomendaria, tá? Então, entre duas linhas eu consigo ter esses tipos de relações, tá? O que já é diferente se eu tenho uma relação com um arco ou uma circunferência e uma linha. Então, eu já tenho aqui, ó, já me dá aqui, ó, pode ser tangente, ó, né? Essa linha é tangente a essa circunferência, ok? Se a gente parar para observar, ó, eu posso ter, vou manter essa linha aqui também tangente, né, essa circunferência, olha lá, ó, né? Então a gente já tem essas duas aqui, ó. E supõe que eu quero manter essas duas linhas, tá, perpendiculares, ó, né? Então a gente tem aqui, ó, como já trabalha. Lembrando o seguinte, se vocês pararem para observar, quando eu cliquei com o botão direito e selecionei essas duas linhas, ó, eu clico e arrasto, da direita para a esquerda, ele seleciona naquilo que toca. Se eu fazer da esquerda para a direita, tá, ele não vai selecionar. Tanto é que essa área ela é azul quando é da esquerda para a direita. E ela é verde quando a direita é para a esquerda. Tá, isso aqui é bastante útil. Se eu quiser selecionar só essa linha, então eu venho aqui, ó, esquerda para direita.
Se eu quero ela tocando nela só, então é a direita para a esquerda. Tá? Então isso é importante na hora da gente poder estar querendo selecionar aquilo que precisa ser trabalhado. Tá? Bom, a gente tem então relações entre linhas e linhas, linhas e arco, tá? E isso pode definir muito o meu desenho, tá? Então eu vou, por exemplo, eu já tenho tangente dessa linha com essa e vou deixar tangente também dessa linha com essa linha aqui, ó, tangente. E ao final, vamos ver se a gente consegue, será que a gente consegue fazer o seguinte, unir esses dois pontos, né? Pronto, eu tenho unido realmente aqui, ó, nesse tipo de forma de um triângulo. E tá azul, né? Tem essas linhas que estão azuis. Vou fazer o seguinte, eu posso deixar elas todas pretas, posso definindo esse esboço, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar, deixar as três linhas iguais, ó, né? Selecionei as três. Como é que eu seleciono cada item? Eu seleciono um, deixo o Ctrl apertado e vou selecionando as outras linhas que eu quero, tá? Se eu clicar de novo, ele desseleciona. Se eu clico, ele seleciona, ok? Certo? Então eu vou deixar aqui e vou manter tudo igual. Ó, agora todas as linhas elas são iguais, então eu tenho a medida do lado desse triângulo, que é equilátero, tá definido. Só que ele está azul ainda porque ele está solto no espaço. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que essa linha aqui ela fique horizontal. Pronto. Agora está o quê? Está definido no espaço. E as relações, ó, para a gente parar para observar, ó, elas aparecem. Se eu alterar então a medida, tá, do meu círculo, automaticamente vai alterar também o meu triângulo, tá? Porque tem tangente, cada lado do triângulo é tangente à minha circunferência, ou seja, eu tenho uma circunferência inscrita, né, a esse triângulo. Posso criar outro triângulo, né, inscrito na circunferência, ó. Tô desenhando aqui, ó, né? Pronto. O que que eu tenho aqui, ó? Botão direito, só para selecionar de volta. Eu tenho o que? Eu tenho isso aqui, ó. Né? Então ele tem um triângulo inscrito dentro da circunferência. E é o seguinte, eu vou deixar com que um desses lados aqui, ó, fique perpendiculares, né? Então aqui, ó, tem essa perpendicularidade, né? Lembram lá o triângulo de Pitágoras, né? A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então só que esse lado aqui eu vou querer ele na vertical. Pronto. Vertical, então aqui eu tenho isso aqui, certo? Ó, tá? Posso fazer o seguinte ainda, deixar com que eu fique paralelo. Só que eu consigo deixar paralelo? Vou deixar paralelo, ó, essa linha paralelo a esse lado aqui, ó, paralelo. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, um triângulo, né, aqui inscrito na minha circunferência. Se eu altero o diâmetro da minha circunferência, naturalmente os dois triângulos também se alteram, ok? 90 aqui, né? Só quero lembrar o seguinte, tá? Esse esboço que eu acabei de fazer, ele serve apenas por uma questão didática sobre as relações, tá? Ele não vai dar certo se eu for jogar para o 3D, que ele não vai saber qual é a forma que ele vai para o espaço. Se eu quisesse manter ele no espaço, por exemplo, eu teria que deixar as outras linhas tracejadas, tá? Ou de construção. Se eu seleciono uma linha aqui, ó, eu posso transformar ela em construção. Quando uma linha é tracejada dessa maneira, tá? Ela não vai para o 3D, ok? Por exemplo, vou fazer tudo aqui, ó. Tá? Ó, o nosso círculo, que é uma referência, né? Então a ideia não é colocar ela no 3D, é só esse triângulo interno aqui, é o círculo. Então aqui eu posso pegar isso, se for o caso, jogar no 3D, tá? Só foi esse porque é o único que tem linha cheia, tá? Que é contínua, tá? Ok? Bom, o que eu tenho aqui, né? Retomando, né? Minhas ferramentas de esboço, né?
existem outras ainda, certo? Vamos fazer? Então eu vou entrar nesse esboço aqui, ó. Para eu entrar nesse esboço novamente, eu aperto com o botão direito, tá? E entro nele, ó. Botão direito. Aqui tem que ser botão direito, editar esboço, tá? Se eu entro por aqui, né? Eu botão esquerdo, né? Aí eu entro, tá? Ou posso ainda aqui, ó, com o botão direito aqui na minha área gráfica, editar esboço, tá? Então tem esse aqui, ó, linha, círculo, quadrado, né? Então quadrado, um retângulo, desculpa, um retângulo que eu vou de canto até o canto, então desse canto até o outro, né? Ou um retângulo que eu tenho como partir do centro desse retângulo, ó, certo? Tá? Tem outros tipos aqui de retângulo, tá? Circunferência ou círculo de perímetro, que são 3 pontos, né? Caso eu queira pegar aqui, por exemplo, ó, aqui, aqui e aqui, né? Ok. Ó, ele faz isso porque tem um problema, tá? De relação, ok? Por isso que fica vermelho, tá? Então existe alguma coisa, algo aqui que está gerando esse conflito, tá? Então a gente teria que dar uma revisada para ver o porquê desse conflito aqui que ele criou, que está deixando vermelho, tá? Só vou apagar aqui um deles, né? Depois a gente verifica aqui o que pode estar acontecendo, tá? Vou manter aberto aqui mesmo. Opa, volta lá. Tá? Depois a gente vê essa questão. Temos aqui os polígonos. Eu posso aqui escolher quantos lados que eu quero esse polígono, né? Por exemplo, aqui 5. Ali, ó. Tá? Deixar aqui só na horizontal, né? Pronto. Ó, ele tá deixando verde, amarelo isso aqui, ó. Tá dizendo que tá tendo conflito, tá dando em algum lugar, tá dando um problema aí, tá? Mas por enquanto a gente vai manter, depois eu faço um estudo com cautela aqui, tá? Eu vou manter esse outro aqui. Deixa eu só voltar ao que estava anteriormente. Pronto. Tá? Temos aqui também criação de arcos. Eu posso criar arco a partir do ponto central, né? Ó, venho aqui, clico no centro e depois eu desenho ele, né? Ou posso desenhar a partir de um arco tangente, então daqui, ó, vou sair ele tangente, ó. Essa linha aqui, ó, ele vai sair tangente, ó. Tá? Isso aqui se utiliza muito porque quando eu quero gerar uma forma que ela tem uma continuidade, então é importante eu ter essa relação de tangência, porque se eu não tivesse essa relação de tangência, o que acontece? Eu vou desenhar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, uma linha aqui, ó, essa linha aqui, tá? Tem essa linha e esse arco. Se a gente ver, se eu girar uma forma tridimensional, ele vai criar o quê? Uma aresta aqui. Para não deixar isso aqui como aresta, ó, eu vou selecionar esses dois, aí eu vou deixar tangente, ó, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, aí. Só um minutinho. Volta aqui, pega esse arco. Desculpa. Pega essa linha e esse arco. Deixa eu tangente daí. Tá. Por causa dessa linha aqui ele tá dando essa falha. Pá, aqui, pronto. Tá tangente, ok? Por último aqui a gente tem uma elipse, né? Então a gente pode desenhar o raio maior depois o menor, tá? Ou parcial, parábola, por aí vai, tem muitos outros, tá? Então esse aqui são as ferramentas, tá? De desenho, tá legal? Esse aqui é o arredondamento de aresta. Então eu posso pegar, arredondar esse aqui, ó. Tá com 10, né? Eu giro esse arredondamento aqui, ó. Tá? Pra eu pegar, dar uma arredondada aqui, ó.
entre as arestas, tá? Esse aqui e esse aqui, ao invés de 10, vou deixar então com 5, ó. 2 no caso, né? Desculpa, 2. Tá, então aí eu posso também arredondar formas bidimensionais, tá? Ok? E aí eu vou, assim, de parar para observar, quando eu gero arredondamento, ele automaticamente cria uma relação de tangência. Estão vendo? Tá? Que é para manter a continuidade da forma, tá? Nesse mesmo sentido, só vou dar um ok aqui. Analisa. Aqui esse esboço, tá? Ele fica cinzinha, tá? Eu tenho que trabalhar aqui com vocês também algumas outras funções especiais aqui, tá? Que é o que são essas outras aqui. Vimos até aqui as ferramentas de esboço. Na próxima aula, a gente vai poder verificar outras funções para auxiliar nesse desenho do esboço, que vão ajudar bastante a otimizar alguns processos, ok? Muito obrigado.